Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos mergulhar em como um universo de significados pode surgir do lugar mais inesperado possível, uma única linha de texto. Olha só, essa é a nossa fonte completa. Só isso, 6 palavras, um nome e um lugar. À primeira vista parece simples, talvez até sem muita importância, né? Mas cada pedacinho aqui é como uma peça de um quebra-cabeça, uma história inteira esperando para ser montada. E é essa a grande pergunta que vamos tentar responder. O quanto a gente consegue descobrir a partir de tão poucas palavras? Vamos encarar isso como uma investigação e começar a olhar cada pista de perto. Bom, para resolver esse mistério, o primeiro passo é analisar as pistas. A gente vai quebrar a frase nos seus componentes principais e ver o que cada um deles revela por si só. A primeira pista está logo no começo. Na ação. Vou lá visitar. Repara que isso não é uma frase passiva. Ela mostra uma intenção, uma jornada que alguém decidiu fazer. Existe um movimento, um propósito claro. Logo em seguida vem o sujeito pastores. Essa palavra sozinha já traz um monte de imagens para nossa cabeça, né? Vida no campo, tradição, uma conexão forte com a terra. Mas tem mais coisa aí. E aqui a coisa fica muito interessante. A palavra pastor tem uma dualidade. Como a gente vê aqui, pode ser o pastor de ovelhas, literalmente, aquela figura do campo, mas também pode ser o pastor no sentido de guia espiritual, um líder de uma comunidade religiosa, e essa ambiguidade já abre um leque enorme de interpretações. Agora a gente tem a voz Regina Correia. Um nome muda tudo. A frase deixa de ser uma declaração anônima e passa a ser o testemunho de alguém. Essa jornada agora tem uma dona, uma pessoa específica com suas próprias razões e sua própria história. E, para fechar, o contexto. Angola. Essa única palavra âncora a frase inteira num lugar real, com uma cultura e uma história riquíssimas. De repente, a jornada, os pastores e a voz da Regina Correia ganham um cenário concreto, palpável. Ok, a gente olhou cada pecinha do quebra-cabeça de forma isolada. Agora, vamos juntar tudo e ver que imagem completa a gente consegue formar. É como se cada elemento adicionasse uma nova camada de significado. A gente começa com a ação, a jornada, depois vem o sujeito com aquela dualidade toda, em seguida a voz, que torna tudo pessoal, e por fim, o contexto, que amarra a história num lugar real. E olha só o resultado. A frase não é mais só uma declaração simples. Ela se transforma numa tela em branco cheia de possibilidades. Pode ser uma história de volta às raízes, uma peregrinação espiritual ou até mesmo uma observação para um documentário. As possibilidades são muitas. No fim, esses elementos criam uma história que parece muito completa. É uma jornada pessoal que se conecta com a tradição dentro de um contexto cultural específico, mas que ao mesmo tempo tem algo de universal. É um pequeno retrato cheio de movimento e de sentido. Então, tá. Mas o que tudo isso significa? Qual é a grande lição que a gente tira dessa pequena exploração? A ideia aqui nunca foi achar a resposta certa. O verdadeiro poder dessa frase e de muitas outras está na capacidade de acender a nossa imaginação, de convidar a gente a preencher os espaços em branco e construir um mundo a partir de poucas palavras. E é isso que fica. Essa capacidade de ler nas entrelinhas é uma ferramenta poderosa para o nosso dia a dia. Ajuda a entender melhor as intenções das pessoas, as mensagens por trás das coisas e, principalmente, a se conectar com as histórias que estão por toda a parte. Então a pergunta que fica é essa: quantos mundos será que estão escondidos por aí, numa única frase, só esperando para serem descobertos?